Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Referências Escondidas do Antigo Testamento no Evangelho. Sou o Padre Frei Inácio José e que bom ter você aqui comigo. Neste domingo, o episódio é João, capítulo 2, versículo 12 a 22. Jesus que expulsa os vendilhões do templo. A nossa ideia é que este texto quer apresentar Jesus como o novo templo no qual nós temos livre acesso a Deus. É interessante notar que esta cena aparece nos 4 evangelhos, por isso os historiadores bíblicos consideram que de fato Jesus possa ter tido uma atitude no templo de Jerusalém, o que foi a gota d'água para que o prendessem e o matassem na cruz. É interessante notar que Marcos, Mateus e Lucas colocam este fato no final do ministério de Jesus, ao passo que João coloca esse fato no início do ministério público de Jesus. Vale mais uma vez recordar que os evangelistas não estão dispostos a contar o fato ipsi fato, aquilo que aconteceu. Eles estão elaborando uma catequese, uma narrativa, com a finalidade de nos ensinar que Jesus é o Cristo. Em primeiro lugar, essa cena se passa no Templo de Jerusalém, que era o símbolo da identidade nacional e da religião do povo judeu. Era o coração da fé do povo judeu. No Antigo Testamento nós temos o templo construído por Salomão, que foi destruído pelos babilônios, depois reconstruído no Império Persa, na época da dominação dos persas sobre o povo de Israel. E já no Novo Testamento, Herodes Magno amplia este templo, né? Faz uma grande reforma nesse templo. Então é este templo, digamos assim, esse terceiro templo que Jesus conheceu. E é interessante que no Antigo Testamento havia a expectativa do estabelecimento de um novo e definitivo templo no qual o povo tivesse acesso a Deus. Isso aparece lá em Ezequiel, capítulo 40 ao capítulo 44, onde está lá a descrição de como seria este novo e definitivo templo de Deus em meio à humanidade. E não só no Antigo Testamento, uma literatura fora da Bíblia também, mas que é contemporânea ao Antigo Testamento, também apresenta isso. 1 Enoque, capítulo 90, versículo 38 a 36, e Salmos de Salomão, capítulo 17, versículo 30, apresentam o Messias como aquele que haveria de restaurar a integridade do templo, reconstruir o templo de Jerusalém. É interessante notar que nós temos, se a ideia deste quadro é justamente mostrar as referências ao Antigo Testamento que o texto faz, então se coloca uma citação literal do Salmo 69, verso 9, para justificar a atitude de Jesus. Jesus fez o que fez porque o zelo pela casa do Pai o consumirá. Então é interessante que no Antigo Testamento este salmo poderia ser aplicado ao rei, caso o rei seja considerado o Messias que vai restaurar a integridade física do templo, ou ao profeta que vai restaurar a integridade espiritual do templo. O templo aqui entendido não como um ambiente físico, mas as pessoas que lá prestam culto a Deus. Então, Jesus é apresentado aqui como alguém zeloso pela casa do Pai. A casa, quer seja o templo físico, quer seja o templo espiritual, que são as pessoas. Fato é que esse texto, bem como de Mateus, Marcos e Lucas, foi escrito e o templo de Jerusalém já não existia mais. Se você conferir lá em Atos capítulo 2, os primeiros cristãos frequentavam o templo de Jerusalém. Só que no ano 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído pelos romanos. Então os cristãos vão desenvolver uma nova ideia, e que é esta ideia que o evangelho quer apresentar. Nós não precisamos mais de um templo físico para poder nos reunir, porque Jesus é o novo templo, no qual nós nos reunimos e temos livre acesso ao Pai. Isso aparece em João, capítulo 2, versículo 21, quando Jesus diz: destruí esse templo e o reerguerei em 3 dias, ele se referindo ao templo que era o seu corpo. Isso está em paralelo também em Mateus 18, 20, quando Jesus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, onde as pessoas se reunirem
em nome de Jesus, com sincero desejo de viver e praticar a sua palavra, mesmo que não seja no ambiente físico, ali se torna um templo, Cristo se faz presente. Um outro detalhezinho também, uma outra referência desta ideia de que Jesus é o novo templo, aparece justamente lá em Ezequiel capítulo 47, verso 2. O profeta Ezequiel vai falar que do lado direito do templo sairia uma grande quantidade de água, e onde esta água tocasse, faria surgir a vida. Confere lá em João capítulo 19, versículo 34. Se Jesus é o novo templo, quando se furou o lado de Jesus, o que saiu do lado de Jesus? Sangue e água. É uma referência escondidíssima, mas perfeitamente legítima aqui. Uma alusão indireta a Jesus como novo templo. Se Jesus é o novo templo, a carne de Jesus é o véu. Sempre no domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, quando lemos a narrativa da Paixão do Senhor, sempre nós nos deparamos com aquela cena de que quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga. Mateus 27, 52, Marcos 15, 38, Lucas 23, 45. Ora, Hebreus capítulo 10, verso 20, vai nos dizer que o véu é a carne de Jesus. Então, quando Jesus morre na cruz, quando sua carne é sacrificada pelos nossos pecados, o véu que nos separa de Deus é rasgado e, pelo sacrifício de Jesus, temos livre acesso ao Pai do céu. Esta ideia de Jesus como templo depois vai se repetir lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 22, capítulo 21 e 22, onde João vai dizer que no céu, na Jerusalém Celeste, já não existe mais templo, porque o templo é Deus e seu Cordeiro. Então percebam que as referências que aparecem aí no Evangelho de hoje, sobretudo lá na profecia de Ezequiel, capítulo 40, 44, e eu ampliei aqui um pouquinho mais para mostrar esta ideia de Jesus como um novo templo de modo geral no Evangelho de João. Em síntese, este Evangelho quer nos ensinar que Jesus é o novo templo no qual nós nos reunimos, e se nós quisermos ter livre acesso ao Pai do céu, agora o caminho, o templo no qual nós nos reunimos é a pessoa de Jesus Cristo. Esse foi mais um Referências Escondidas do Antigo Testamento presente no Novo Testamento. Até a próxima, se Deus quiser.